Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje vamos abordar 10 fatos históricos sobre a seleção francesa de futebol. Possui uma galeria cheia de títulos, jogadores magistrais e momentos marcantes que moldaram a história da seleção. Mas antes, já deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E vamos começar essa emocionante viagem pela rica história dos Les Bleus. Em 1900, uma seleção francesa amadora foi criada para a disputa das Olimpíadas daquele ano. Já a seleção francesa de futebol que conhecemos hoje foi fundada em 1904, com seu primeiro jogo sendo contra a Bélgica, partida esta que terminou empatada em 3-3, sendo Monsieur o primeiro jogador a marcar um gol pela seleção francesa. Já em 1905, a França disputou sua primeira partida em casa contra a Suíça, e nesta ocasião conquistou a primeira vitória de sua história. A seleção tricolor veio a disputar seu primeiro torneio oficial nas Olimpíadas de 1908. Em sua primeira partida da história, a seleção francesa usou uma camisa branca, combinada a calção azul e meias vermelhas. Em 1906, os franceses precisaram de um uniforme reserva e usaram uma camisa vermelha. E em 1908, também como segundo uniforme, a França fez uso pela primeira vez de uma camisa azul. A camisa branca da seleção francesa se manteve como titular até 1910, quando foi substituída por uma com listas verticais brancas e azuis, combinada a calções brancos e meias vermelhas. Em 1919, a seleção francesa disputou uma partida vestindo uma camisa com listas verticais brancas, vermelhas e azuis. E em 1920, o uniforme titular se torna a tradicional combinação de camisa azul, calção branco e meias vermelhas. Já a camisa vermelha passa a ser a segunda opção. No entanto, em 1960, a camisa branca volta a se tornar a segunda opção da seleção gaulesa. Os franceses também já vestiram outras camisas com tons azuis mais claros ou mais escuros. Tendo em vista que o galo gaulês é o símbolo da seleção francesa, em 1994 a Federação Francesa de Futebol imaginou um mascote para a sua seleção. Seu nome era Julie, sendo este um galo usando boina vermelha e vestindo a camisa azul da seleção francesa. No entanto, a França acabou não disputando a Copa naquele ano. O mascote foi adormecido antes de voltar ao destaque em 1998. No entanto, o mascote do Mundial daquele ano foi o galo Fotis, sendo seu nome uma mistura de futebol com Asterix, famoso personagem de quadrinhos. Possuindo várias gerações de grandes atacantes, muitos se tornaram artilheiros lendários, dando muitas alegrias para toda a nação francesa, com Michel Platini sendo o quinto maior artilheiro da história da França, com 41 gols. Em quarto lugar, temos Antoine Griezmann, que marcou 42 gols pelos Bleus. Abrindo o pódio, contamos com a artilharia de Kylian Mbappé, com 48 gols pela sua seleção até o momento. A medalha de prata fica para Thierry Henry, que em toda a sua história vestindo o manto azul, fez 51 gols. Já em primeiro lugar como o maior artilheiro da história da seleção francesa, vem Olivier Giroud, que marcou 57 gols com o manto azul. Já se tratando em Copas do Mundo, Jens Fontaine é o maior artilheiro francês com 13 gols. A seleção francesa, desde seu início, disputa a maioria de suas partidas em estádios parisienses. Entre eles, destaca-se o Estádio Olímpico Yves Dumont, que recebeu regularmente a seleção francesa até 1972, quando foi substituído pelo então reformado Parque dos Príncipes, sendo nesse estádio que os franceses venceram a Euro de 1984. Mas este acabou sendo deixado pela seleção francesa em 1997, quando esta se mudou para o recém-construído Stade de France, que se tornou a nova residência dos Bleus. Fora da região de Paris, se destacam o Estádio Vélodrome em Marselha, o Parque Olympique Lyonnais em Lyon, entre outros por todo o território francês. Além de muitos artilheiros, a seleção francesa também teve jogadores incomparáveis nas mais diversas posições do campo, com muitos deles tendo uma grande longevidade defendendo sua seleção, com Thierry Henry, de 1997 a 2010, na quinta posição como jogador com mais jogos pela França, tendo feito 123 jogos ao todo. Em quarto lugar, temos Antoine Griezmann, que fez 135 jogos pelos Les Bleus desde 2014. Em terceiro, vem Olivier Giroud, que atuou pela França entre 2011 e 2024, tendo feito 137 jogos por sua seleção. Na vice-liderança, vem Lilian Thuram, que fez
142 jogos pela França, tendo atuado pela seleção tricolor entre 1994 a 2008. Já ocupando o topo do pódio como o jogador que mais defendeu a seleção francesa, temos um dos grandes goleiros dos últimos tempos, simplesmente Hugo Lloris, tendo feito incríveis 145 jogos pela França entre 2008 a 2022. Já Didier Deschamps é o técnico que mais comandou a seleção francesa na história, tendo iniciado sua trajetória dos Les Bleus em 2012, com 159 partidas até o momento. A seleção francesa tem como principais rivais seus vizinhos geográficos próximos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Itália. Contra a Alemanha, a rivalidade ultrapassa os campos de futebol, com as duas seleções tendo se enfrentado por 2 vezes na Eurocopa, além de outros 4 encontros em Copas do Mundo. Já o clássico entre França e Bélgica ocorreu em 2 edições de Eurocopa, com a França sempre saindo vitoriosa, e se tratando em Copas do Mundo, foram 3 encontros com os belgas sempre saindo derrotados. Contra a Itália, foram 2 embates válidos por Eurocopa, incluindo a final de 2000 vencida pelos franceses. Já em Copas do Mundo, os 2 rivais se enfrentaram em 5 ocasiões, com os italianos vencendo a final em 2006. No entanto, o principal rival histórico da França é a Inglaterra, com quem já fez 3 jogos de Eurocopa, além de outros 3 confrontos válidos por Copa do Mundo, com os franceses vencendo 1 e perdendo 2. Mesmo sendo uma das maiores seleções do mundo, a França não conseguiu escapar de sofrer algumas goleadas, sendo a pior derrota da história francesa um vergonhoso 17-1 para a Dinamarca, nas Olimpíadas de 1908. No entanto, a França também já aplicou várias goleadas ao longo dos anos, com destaque para 3 grandes vitórias em Copas do Mundo, sendo estas um 4-0 na Copa do Mundo de 1998 contra a Arábia Saudita. Já na Copa de 1958 na Suécia, a França venceu a Irlanda do Norte também por 4-0. Ainda em 1958, os franceses derrotaram o Paraguai por 7-3. Porém, a maior goleada imposta pelos franceses em toda a sua história foi um recente 14-0 contra Gibraltar, nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Sendo uma das grandes seleções europeias, a França sempre está na briga pelos títulos do continente, tendo em sua galeria de troféus um título da finalíssima vencida em 1985, e mais recentemente conquistou a Liga das Nações da temporada 2020-2021. Já na Eurocopa, os franceses disputaram 10 edições do torneio, conseguindo chegar em 3 finais, e tendo vencido 2. O primeiro título veio em 1984 jogando em casa, quando derrotou a Espanha por 2-0 na final. Já a segunda conquista foi em 2000, na edição realizada na Bélgica e Holanda, onde os franceses venceram a Itália por 2-1, com direito a gol de ouro na prorrogação. Além de todos os títulos continentais, a França sempre está na disputa pelos títulos da FIFA, com a seleção azul possuindo 2 Copas das Confederações, conquistadas em 2001 e 2003, quando derrotou na final Japão e Camarões. E na principal competição global da FIFA, a França já conseguiu se classificar para 16 edições de Copa do Mundo, tendo chegado em 4 finais e vencido 2, com a primeira conquista sendo diante de sua torcida em 1998, quando derrotou o Brasil na final por 3-0. Já o bicampeonato veio em 2018 na Rússia, quando os franceses venceram os croatas por 4-2 na final, conquistando sua segunda Copa do Mundo da história. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!